Esse é o quarto encontro do ciclo de debates Artes Cênicas e Produção Cultural, que é produzido pelo Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Cultural, Cênico-Visual, o NEC, que é um projeto de pesquisa vinculado ao curso de Artes Cênicas, Licenciatura em Teatro da Universidade Estadual de Maringá. Queria agradecer primeiramente a Cíntia por ter aceitado o convite. A Cíntia é uma baita produtora, então aproveitem essa oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com ela hoje. Tenho certeza que vai ser muito legal. Queria agradecer ao professor André Rosa, que está aqui como host dessa reunião. Ele é meu supervisor da residência técnica e é o coordenador do NEC também, um projeto que abraçou essa ideia do ciclo de debates. E agradecer também a todas as pessoas que estão participando dos encontros, que estão compartilhando com as pessoas. Acho muito legal a gente conseguir construir esse espaço de troca. Todo encontro eu reforço isso, da importância, principalmente dos cursos de artes, as universidades se encontrarem e, enfim, criar essas pontes, essas parcerias. Então, é isso. Vou passar a palavra para a Cintia agora. E vou deixar aqui no chat também o link para vocês preencherem e receberem a certificação. A certificação vai sair mais ou menos em outubro, quando acabar o ciclo de debates. E é isso. Milena, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, a todas as pessoas envolvidas, por promover ciclos, encontros, debates de produção que fortalecem o nosso fazer e criam redes e criam conexão. Fico provocando aqui para colocar, né, de onde é, de que região, com que projeto está envolvido, que universidade está vinculada, porque a gente sempre vai, no fundo, gerando também um olhar, uma conexão a quem está no nosso meio, quem está realizando, com que pessoas estamos, né, dando as mãos para fazer, ou com que outras pessoas estão pensando sobre o mesmo que a gente, que seja. Né? E eu sempre falo que a gente tem que diminuir essa lacuna imensa entre a formação artística e a formação em produção. Porque a gente não consegue colocar nossa arte no mundo se a gente não pensar modos dela estar no mundo, se a gente não pensar a estruturação, não pensar as redes de difusão, a sustentabilidade, qual é o circuito que cada trabalho pode, né, pode atuar, pode estar. E aí pensar os nossos projetos artísticos dessa sementinha até a rede toda. Então, obrigada a cada uma que veio para esse encontro. É bom rever, também dali a Thalita, vão ver algumas, a gente às vezes longe, às vezes na presença. Quem ainda não pôs e quiser ir colocando, depois eu vou salvar esse chat para eu mesma ter as pequenas descrições de quem está aqui. Então, eu queria convidar a gente começar para todo mundo, para todas as pessoas darem um respiro. Fechar o máximo de abas online que puder, porque eu sei que quando a gente está online, a gente abre 10.000 abas e quem está falando é só mais uma dessas abas. Então, quem puder fechar um pouquinho as abas, se entregar um pouquinho a esse encontro, se colocar nesse espaço, nesse campo de encontro, então, para a gente dar aquela... olhar um pouco para as nossas trajetórias, pensar, eu cheguei aqui hoje com que interesse? O que cada uma escolheu estar nesse link? O que fez eu escolher entrar entre milhões de abas que eu podia estar, ou milhões de lugares, né? O que eu também estou buscando de expectativas de escuta? Em que momento cada uma está profissionalmente, de estudos ou de práticas artísticas, e aonde pode fortalecer. Então, para a gente abrir esse campo de arar a terra, que a gente comece arando aqui conjuntamente, arar no ato de descompactar o solo que vamos pisar, para que a gente possa lançar sementes. Então, de preparar para que cada palavra, cada troca possa ser, de alguma forma, um nutriente ao fazer de cada etapa, de cada profissional. Eu lanço sempre um convite para vocês colocarem, para vocês, e depois vai ter momentos que eu vou pedir para jogar aqui também no chat, ou para abrir o mic, para vocês irem colocando, anotando palavras-chave, assim, palavras que cruzam do que eu estiver explanando, mas do que vier também das reflexões de cada pessoa, para o que isso cruza com os momentos que vocês estão, ou com as perguntas. Eu estou unindo aqui também uma turma que o nosso foco
projeto, né, que é a Estufa de Futuros, projetos da ideia à realização, que é justamente um convite a pensar qual é a minha ideia artística, o meu projeto da vez, né, e como que podem ser os passos de estruturação nessa realização. E aqui, como, né, desde o início eu me coloquei nesse recorte de gestão de grupo, eu vou unir muito esses dois lados, também dentro de uma gestão de grupo, dentro de um coletivo, qual é esse caminhar coletivamente com alguns projetos, né? O que é a gente estar em grupo hoje? O que é a escolha de estar em grupo em 2023? O que é essa escolha enquanto uma postura, um modo político, ético de estar no mundo? O que é isso enquanto uma escolha de coletividade? Aonde isso me fortalece e aonde isso me fragiliza? O que é ideia, sonho e desejo de cada artista que cabe no coletivo? E o que às vezes é ideia, sonho, que vai ser realizado por outras vias e não por aquele caminho coletivo, né? Estou gostando de ver a diversidade de pessoas e de regiões, porque a gente sabe que a cada região do Brasil são muitos Brasis e que a cada região a gente tem modos também operacionais diferentes, a gente tem modos de produção, não existe uma única regra. Então, tudo que eu trago é a partir de cases práticos, a partir de trajetória, de troca com grupos de diversas regiões, além dos grupos que eu já produzi, mas também de grupos que eu orientei de outras regiões do país, de grupos que eu observei, de grupos que eu admiro, de grupos que eu estudo, e das perspectivas diferentes. Vendo a Cris aqui, até me vem também vários exemplos que eu vou acabar trazendo da estrutura do Iashkani, que é o grupo peruano, que tem 52 anos de trajetória, né, que está em Lima, e assim como muito do Lume Teatro, que tem 40 anos de trajetória, onde quase 40, 38 anos, onde eu produzo há 20 anos o Lume. Então, eu entro para produzir o Lume Teatro em 2000, na verdade, 18, 19 anos. Eu entro para produzir o Lume Teatro em 2004. Durante 15 anos, eu me dedico à produção do todo, a produção da sede, dos espetáculos, das oficinas, das atividades. Eu falo que o Lume são 7 atores, 7 artistas, como 7 grupos em um. Então, meu papel muitas vezes foi como alinhavar esses 7 grupos em um. E que só existe, né? Só existia e existe por conta dos sonhos de cada um desses artistas. E que são sonhos tão únicos que faz justamente essa diversidade, essa colcha de retalhos e essa força coletiva. Então, hoje em dia eu produzo o Lume, mas a partir da minha produtora, que é a Florar Cultura. Não sei se todo mundo aqui acompanha, tem a Florar Cultura no Instagram, estou deixando aqui, que é a Florar Cultura. Então, há 5 anos, agora eu estou celebrando, são 20 anos dedicados à produção cultural, e desses 5 anos, nessa perspectiva de ter fundado uma produtora em produção, com um foco muito em capacitação, com foco em articulação de grupos. É a hora que eu faço essa transição em não produzir o Lume exclusivamente, mas também, então, produzo alguns projetos do Lume, alguns espetáculos, e sigo fazendo outras parcerias, representando outros trabalhos, grupos, hoje em dia, de teatro infantil, grupos de teatro, também o Iashkani, que é o grupo do Peru que eu represento para alguns espetáculos, para algumas ações aqui em São Paulo, então, aqui no Brasil, né? Então, várias ações, assim. E eu quero convidar vocês para que esse possa ser um espaço também não só de explanação minha, mas de diálogo. Então, por favor, desde já, fiquei muito à vontade para abrir o mic, para perguntar, ou para escrever no chat, ou esse aqui, não sei se tem, levantar a mãozinha, tem. Mas para sinalizar, e que pode ser para perguntar, comentar, ou agregar algum ponto, né, ou trazer um exemplo de algo que eu estiver colocando aqui, tá bom? Então, partindo um pouco disso, quantas pessoas aqui hoje integram algum coletivo? Pode pôr um eu, ou abrir o mic, ou gritar, mas só para a gente ter um panorama, assim. Dá para levantar a mão, eu consigo ver pelos contatos. Eu vejo aqui nos nominhos quantas mãos levantam. Pode ser levantar a mão, que aí eu vou vendo quantas mãos levantadas estão. Levanta para a mãozinha quantas pessoas fazem parte hoje em dia de algum
grupo, algum coletivo, ou um projeto, né, coletivo. 9 pessoas, mais 11. Algumas que tinham posto ali no chat, que eu falei eu, mas pode por aqui também. Bom, pelo menos metade, né? Pelo menos metade quase desse grupo que está aqui faz parte já de trabalhos coletivos, de um grupo, faz parte, integra algum grupo. De qualquer forma, a gente sempre trabalhando com arte vai estar trabalhando com a coletividade. Né? Seja numa criação, vai criar um solo, a gente vai ter um trabalho em equipe, vai trazer outros profissionais, vai criar um projeto, a gente vai estar desde a concepção pensando quem são as outras pessoas que vão integrar este projeto. Né? E aí o meu olhar de grupo é também pensar na força de coletividade, de colaboração e não competição. Todo mundo que já fez qualquer ação comigo, já teve em qualquer trabalho que eu conduzi, com certeza já ouviu falar sobre isso, que a gente é treinados, né, preparados para competir. E a gente tem que desconstruir isso para ir chegando num formato que nos fortaleça enquanto um lugar de colaboração. E aí, essa é a minha primeira perspectiva para poder falar de grupo. Né? O que é colaborar para cada um que está aqui? O que é pensar numa forma coletiva de trabalho? Como a gente pensar uma relação que existe, e existe algumas palavras-chave que eu sempre coloco, porque a gente fala, não é uma questão só de tudo ser horizontal, é uma questão de cada pessoa envolvida estar apropriada do projeto, saber com o que está lidando, com quem está trabalhando e qual é a sua parte que lhe cabe deste latifúndio. Justamente, qual é um sistema? Qualquer sistema de corpo, qualquer sistema depende de todos os órgãos. Então, a gente depende de todo esse sistema para que funcione. Então, uma das grandes questões é pensar, eu falo sempre que uma das pontas é entender o que é o projeto do momento, o que o grupo está estruturando, o que é o grupo, ou o que é o projeto, né? O que é o grupo, o projeto, como está estruturado isso, para conseguir visualizar ação, função e prazos. A gente ter relações dentro de qualquer coletivo que tem nitidez, que tem transparência do que está sendo resolvido, já nos ajuda a ter uma posição mais colaborativa. Se a gente sabe o que temos que realizar, quem são as pessoas e o que isso vai ser, que ação eu estou realizando. Eu estou no momento que eu estou para escrever um edital. Então, quem está responsável por que etapa desse edital? A ação está dada. A ação é a escrita de um projeto num edital. Quem são as pessoas responsáveis por essa escrita? Quem na ação está com a parte texto, quem na ação está com a parte orçamento, quem na ação está com a parte cronograma, qual é o prazo que cada pessoa tem? Que horas tudo isso tem que estar colocado? Sabem no teatro que a gente tem o jogo do bastão? Quem é aqui do teatro alguma vez já jogou bastão? No jogo do bastão, eu trago muito o jogo do bastão justamente para a gente pensar a força coletiva, o estado de atenção, de foco, de prontidão, de que momento eu lanço, que momento eu recebo, né? E quem está responsável, quem está com o bastão, saber passar para quem vai mandar a informação. Então, qualquer base de ação coletiva, ela parte já disso, de entender. Ah, não, agora já é uma montagem, ou agora estamos com um festival no foco. Ou temos várias coisas acontecendo simultâneas. Num Lume Teatro, por exemplo, sempre teve, né, um espetáculo que está rodando, um curso que está acontecendo, uma atividade na sede, quem não está na sede. Como que tudo isso se orquestra? E ao orquestrar, o ponto de cada pessoa se responsabilizar pela sua parte. E aí a gente entender se aquela ideia, se aquele momento do projeto, do coletivo, ele é de todas as pessoas, como cada um está envolvido, e aí é muito foco em somar habilidades. Como que a gente soma habilidades. Eu sempre falo que cada pessoa colocada numa função que lhe é potente, favorece o todo. Se a gente quem está na comunicação tem muita dificuldade com redes, com
alguma etapa ali de comunicação, isso vai fragilizar o todo, não vai fragilizar só aquela pessoa. Se quem está em administração, então assim, é esse saber também as funções estão muito ligadas às habilidades, às capacidades e à soma de forças, né, para conseguir distribuir ações. E aí nisso a gente já está pensando em função, em colaboração. Colaboração, o que é esse colaboração? Também pensar muito que a colaboração está ligada ao construir com. Entender cada uma das pessoas do projeto como quem está fazendo parte, quem está construindo com e não para. A produção não está a serviço do artista, o artista não está só a serviço da comunicação, a comunicação não está só a serviço do público. A comunicação está criando uma ponte com o público. A produção está criando com os artistas. É aí um princípio que faltou trazer, que sempre que eu falo de produção, eu falo de criação. Produção é criação. Então, para quem ainda não teve alguma conversa comigo, eu sempre gosto de a gente colocar o primeiro ponto essencial, que é a gente entender a produção como a dramaturgia, como a iluminação, como a encenação, né? É a produção pensando os pontos de conexão entre aquele trabalho e o mundo. E aí nisso vai ter aquele trabalho e a negociação de venda, aquele trabalho e o público, aquele trabalho e o espaço onde vai estar, aquele trabalho e o entorno da onde vai ser realizado, né? Então esse construir com, porque não é só, temos que ter gente aqui para ver. Não, a gente está construindo um campo sensível, um campo de referência de alguma arte, um campo de referência, um campo de troca. Então este espaço que é tecido ali, é muito a dramaturgia do encontro, que cabe à produção desenhar, conjuntamente inserida naquele pensamento, de com quem está dialogando, com quem estamos criando, né? E o jogo do bastão desperta e trabalha o cuidado para com os outros também, sim, porque justamente se você não cuidar de como você passa o bastão, você vai machucar alguém. Se você não cuidar de primeiro se centrar e pôr um foco, uma atenção, você não vai dar a pista correta de para onde você está mandando, né? Tem algumas pessoas que estão com a mão levantada, que eu acho que foi daquela hora. Aí que eu perguntei quem estava em grupos. Então, se quiserem baixar, ou se for porque quer fazer uma intervenção falada, aí mantém, tá bom? Aí, qualquer coisa, eu tô atenta aqui para trazer vocês para fala, ou pode me chamar também aqui pelo chat, combinado? Aí alguns pontos, cadê? Eu tinha copiado uma colinha aqui, ó. Alguns pontos que eu falo para poder pensar em grupo, vou até por aqui. Esse primeiro de tudo que eu tô falando é muito, né, formação de equipes. Foi? Ele colou 2 vezes, desculpa. Colou 2 vezes alguns dos primeiros pontos que eu ia trazer. Porque eu olho sempre eu trouxe primeiro essa nossa provocação para que cada uma possa passar no seu próprio dia a dia, no seu estar com outras pessoas. E aí vou trazer um pouquinho do histórico de gestão de grupos, alguns casos, para nos instigar, nos inspirar. Porque a gente está em constante movimento. Nada é, tudo vai sendo. Cada grupo vai ter um modelo de gestão de grupo que lhe cabe também dentro do seu contexto. O que eu quero dizer por contexto? Qual é o lugar, a cidade em que está inserido, né, aquele grupo? Qual é o contexto financeiro? É um grupo que cada um trabalha com muitas outras coisas e em alguns momentos está no grupo? É um grupo que o trabalho principal é o grupo e tudo que é desenvolvido retorna e é assinado como grupo? A gente tem muitas maneiras diferentes e tem regiões diferentes do Brasil em que estar em grupo também tem mais ou menos possibilidades de financiamentos públicos ou privados. Dá para pensar essa gestão? Então, tudo a gente tem que adaptar, porque senão a gente reproduz, né, coisas que não nos cabem. Só um aviso, se puder alguém do nosso Estufa, manda lá no nosso grupo o link daqui. Tem alguém lá no Estufa perdido procurando o grupo daqui. O link daqui. Continuando. Então, eu trago um pouco de históricos de grupos, mas para a gente poder se inspirar. Então, primeiro que eu sempre vou trazer é justamente a minha casa. De onde eu lanço olhar para grupos? Eu lanço da minha prática com o Lume Teatro.
E aí, com o Lume, eu falo que se algumas pessoas aqui já assistiram 4-5 ou 4-3, um passo por vez, sabem que ali eu também partilho um pouco do Lume justamente para provocar o pensamento de coletividade. Mas o Lume é um grupo fundado em 1985, tá? Por Luiz Otávio Burnier, que tinha viajado para muitos lugares, conhecido muitos mestres, e que ele escolhe fundar o Lume ali, em Barão Geraldo. Barão Geraldo é distrito de Campinas, onde está a Unicamp. E aí ele não só escolhe fundar o Lume, como ele é um grande, para mim, eu não conheci o Burnier faleceu em 95. Mas para mim ele é a minha primeira inspiração já de um pensamento de produção, de articulação. Por quê? Porque ele não só decide fundar o Lume em Barão Geraldo, distrito de Campinas, como ele articula com a universidade, com a Unicamp, para reconhecer aquele como um núcleo de pesquisa em teatro. Então pensa, década de 80, universidade pública tendo teatro como pesquisa. Quantos aqui sabem, estão na universidade pública, e sabem a luta também que é dos próprios cursos de artes, né? Muitas vezes para essa manutenção de alguns reconhecimentos, para manutenção de algumas articulações. 2023. Então, pensa, né, há 40 anos atrás, há 38 anos atrás. Quando ele consegue essa articulação, ele não consegue ainda verba, nem espaço. E eles começam o treinamento deles quando o Simeone muda de Curitiba, a Paraná, fazendo aí o início de tudo. Quando muda de Curitiba para Campinas para fundar com o Burnier, né, eles começam o trabalho deles diariamente em um salão emprestado de igreja, em troca de cantar o bingo e dar aula de voz para os padres. E aí eu falo que essa já é a minha primeira inspiração em colaboração, em produção. Por quê? Porque é um pensamento do que precisa oferecer e do que precisa para manter o trabalho. A gente precisa de um espaço físico para ensaiar. Nenhum lugar abriu as portas. A igreja ali abriu o salão. Então, eles vão fazendo essas trocas, esses escambos. E aí eu gosto de quando a gente olha o histórico de gestão de grupos, porque a gente não olha o agora. Porque às vezes no agora é fácil falar, mas o Lume já tem 38 anos. Todo mundo sabe quem é. Tá, e o que era? Da onde começou? Como começou o Galpão? Como começou a Nós Aqui Outra Vez? Como começou o Iascani no Peru? Como começou os grupos da minha cidade? Produção é também uma constante pesquisa de olhar o grupo que hoje, no meu território, no meu espaço, é referência, como começou? Qual foi, talvez, o primeiro passo? O que será que faz essas pessoas se unirem? Isso é uma pergunta importante enquanto grupo. O que determina determinadas pessoas é ótimo, né? Mas que escolhas fazem com que algumas pessoas queiram estar juntas? Para a gente estar em coletivo, tem algum ponto que quer mirar conjuntamente. E sempre revisitar que ponto é esse é fundamental para manter o fluxo ativo de grupo. Não é só, é conveniente, não é fácil. Os atores do Lume hoje brincam, falam, a gente é aquele bicho em extinção, sabe? Grupo. Aquela coisa em extinção. Porque o nosso momento polvo cultural contemporâneo, de ter que ter 10 mil braços, 10 mil trabalhos, 10 mil lugares, e estar nesse movimento polvo cultural o tempo todo, também às vezes não nos permite alguns vínculos de coletividades. Né? Nos impõe o trânsito entre muitos coletivos. Já nos impõe um contexto de sobrevivência dado desse momento que a gente está. Então, por isso que o histórico de gestões de grupos é um estudo para a gente pegar, pincelar coisas que se aplicam ao meu hoje. Não vou conseguir, às vezes, reproduzir, parar tudo, treinar todos os dias, 5 dias por semana no salão da igreja. Mas o que dali aquilo pode me inspirar? O que dali aquilo pode me mostrar como trocas? Né? E aí, a esse sistema Lume, se agrega um outro fato. Só o Burnier era contratado pela Unicamp. E ele traz logo o Simeone e vem logo o Ricardo. O que ele faz enquanto não tinha nenhuma entrada financeira? Ele pega o salário dele e divide por 3. Ele pega o que ele recebia e divide para que as outras pessoas possam estar ali. Que campo de visão ele estava tendo? Que visão de futuro será que ele estava tendo? Se eu pudesse hoje sentar para tomar um café, conversar com ele, tomar uma cerveja, não sei, Burnier,
licença, mas assim, com certeza eu tenho assim absoluta certeza pelos dados, pelas histórias e por tudo, que já tinha um campo de visão de futuro, que tinha uma projeção, uma estufa de futuros ali, que era justamente investindo nessas pessoas, elas vão poder se dedicar a esse trabalho e não estar em outros. Eu só vou ser grupo e manter esse vínculo com a Unicamp enquanto núcleo de pesquisa se eu tiver pesquisa. Para eu ter pesquisa, eu tenho que ter os pesquisadores. Então, ao que se propõe, necessita de uma demanda de modo de produção. E com isso vem, aí como professor da Unicamp, ele vai agregando os outros, vai orientando trabalhos, no ano em que ele orienta o grupo da Raquel, Renato, Gesser e Cris, que em 94, vem a integrar mesmo o Lume como grupo, esses artistas. Só que ao vir a integrar como grupo, eles também se veem como parte tendo que fazer escolhas. E dessas escolhas, vem abrir mão de outros trabalhos. Então teve um momento. Eu travei? Eu travei? Tá funcionando? Tá funcionando, tá travando funcionando. de vez em quando, Obrigada. só. Mas Tá. segue. Tá, então, infelizmente, né, em 95, o Burnier parte precocemente, aos 38 anos de idade, e Ricardo e Simeone se veem no momento de convocar mesmo esses 4, que eram, naquele momento, os 4 jovens estudantes ali, convocá-los para... Vocês conseguem deixar, né, outras frentes que estavam, estar enquanto Lume e a gente se dividir? E ali eles se dividem em cada uma das funções. A partir dali, cada um começa a ter a sua função dentro do todo e se dividir entre produção, técnica, administrativo financeiro, comunicação, relação institucional com a própria universidade, com as outras universidades, relação, olhar artístico, ninguém se coloca daí como diretor, mas eles vão fazendo esse trânsito de funções. E é só 20 anos depois que eles têm pela primeira vez um produtor, né? Que vem o Pedro de Freitas e a Cíntia. O Pedro assume e vem eu também, porque estava chegando os 20 anos do Lume, e o Lume que estava com muitos projetos para comemorar esses 20 anos, com circulações, com atividades, com espetáculos, e aí ali era preciso ampliar essa equipe. Então, eu trago essa sementinha desse começo, só para nos provocar no hoje também, as escolhas que a gente faz enquanto grupo. Que escolhas são feitas? E aí, cada grupo vai também, na sua gestão, entender as suas linhas de pesquisa, né? Daí você vê um Lume que mantém pesquisa de palhaço, de mimesis corpórea, de teatro em espaços não convencionais, de a linha acadêmica também de produção de artigos, de reflexão, de lançamento de livros, e isso vai dando aquela cara do que é Lume. A cada solo, a cada duo, a cada espetáculo também que não envolve todo o grupo, aquilo é assinado enquanto Lume. Então existe uma marca, uma identidade marca que é colocada no mundo. Isso é outra das perguntas de gestão de grupo. Estamos escolhendo alguns trabalhos coletivamente, com todas as pessoas assinando, estamos escolhendo com alguns, né? O que fizer fora dali é grupo ou não é o grupo? Então, esses pontos são fundamentais. E os grupos vão achando as suas maneiras também de sustentabilidade, daí coletivamente. Né? Como que circula? Que trabalhos circulam? O Lume tem esse histórico, que nem algumas pessoas estão aqui, a gente já se conheceu nos cursos de fevereiro. Né? E alguns cursos eu conto. O curso de fevereiro nasceu por uma demanda financeira. Um período do ano em que não se tinha tantas apresentações, em que existe aquele ato no mundo, no Brasil, entre o Réveillon e o Carnaval, que é um período que favorável para eles estarem na sede, e aí se cria o formato dos cursos de fevereiro. Agora, a Cris que está aqui, 35 pessoas estavam no IASCANI, que eles têm um laboratório em agosto. Por que eles também escolhem? Era o 13º ano do laboratório. O laboratório do IASCANI são inscrições, como do Lume são inscrições, mas do Lume são 10 cursos. O laboratório do IASCANI é um encontrão, um curso,
em que as pessoas, né, se inscrevem, pagam e vão para lá para vivenciar todas as linhas de trabalho do grupo. E aí o laboratório do Yashkani se divide em 3 frentes, assim, nas etapas taller de curso prático mesmo, né, dos cursos conduzidos, e aí nessas conduções vai cada dia um dos artistas, um dos envolvidos do coletivo, então um dia vai ser a pesquisa de máscara, um dia vai ser mais de corpo, de voz, de música, então vai transitando também pela força, pela linha de pesquisa de cada profissional. Aí as conferências, que envolvem palestras, debates e demonstrações técnicas, as desmontagens cênicas, e a exibição das obras deles, apresentações ali para aquele grupo que está. Fora uma integração maravilhosa e deliciosa entre esses 35 participantes que ficam das 7h30 da manhã às 10 da noite, tendo atividades naquela sede. Então, é a maneira e o Yashkani, de ter esse laboratório, de gerar também uma renda num período que, no Peru, está após as festas peruanas de julho, há uma época em que eles precisam, em que é importante eles estarem em Peru por pesquisas, por trabalhos, por outras demandas, né? Envolve um período de menor circulação também, e se cria um método, uma maneira de partilhar o trabalho e de fomentar a rede. A cada profissional que vai para eu sempre falo também, enquanto gestão de grupo, de projetos, a gente nunca diminuir, nunca menosprezar não subestimar o nosso público. Porque quem vem um dia para participar de um curso num lugar, pode ser quem vai te contratar num próximo. Sabe? Quantas pessoas vão para os cursos de fevereiro do Lume, depois são gestores de um SESC, ou são secretários de cultura de algum lugar, ou são, né, escrevem um projeto e convidam. Então, também o pensamento de gestão de grupo, para mim, é a gente pensar a rede a todo momento. Pensar o cultivo de redes, pensar que os nossos projetos só se existem, só se sustentam no mundo porque tem um profissional envolvido, tem uma indicação, tem uma outra pessoa que deseja participar, tem um outro que comenta. Tem uma produtora italiana que estou falando dela sempre, preciso caçar o nome dela porque eu não lembro mais, mas que ela sempre fala que o que faz um espetáculo acontecer é o boca a boca, mas que cabe a uma boa produção provocar o boca a boca. Tá? Então, cabe também ao grupo se manter pelo boca a boca, mas cabe ao grupo mostrar e colocar no mundo quais são os trabalhos. Por que eu busco referência em um grupo e não em outro? Porque eu assisto determinados trabalhos. Pensa na gente, pensa cada um que está aqui, dessas 43 pessoas, pensa em vocês enquanto público também. O que te leva a ir fazer determinado curso ou outro? O que te leva a sentar para assistir uma peça ou outra? Às vezes é a afetividade com a pessoa, é o elo pessoal. Às vezes é a pesquisa, a identificação de trajetória. Às vezes é o trabalho já que a pessoa desenvolve, que você tem interesse em trocar. Às vezes é um outro profissional daquela equipe. Às vezes é um amigo que viu e que falou, olha, você tem que ver, porque aquilo me lembrou você. Então, também os nossos trabalhos, as nossas estruturas enquanto projeto e enquanto grupo, muitas vezes vão ter esse elo de conexão. A gente entendeu que a gente está colocando no mundo que leva as pessoas a nos buscar, a buscar aquela referência, não outra. Né? E aí, enquanto unidade, aí quando eu volto para a coletiva, é que unidade é essa? Que cor, né? Que corporificação tem aquele grupo? Que linguagens ele está trabalhando, que vai dando uma identidade de grupo? Pode criar vários trabalhos diferentes, mas qual é o fio vermelho ali? Qual é o alinhável? Qual é a narrativa de grupo que coloca aquilo como uma força coletiva? Né? E os desejos e os sonhos, que eu sempre volto para eles, porque a gente precisa de brilho nos olhos, de coração pulsante, né? No desejo, motiva a ação do que nos move a fazer. O que move essas pessoas conjuntamente? O que motiva essas ações? Então, se eu volto lá no histórico do Lume, por exemplo, eu vejo um grupo que se move, se mobiliza por um teatro de pesquisa, por um teatro que não é o resultado instantâneo, que não é, né, só criar a cada momento, que é a profundidade, que é a corporificação, que é o que aquilo gera, e desde sempre o Lume produz pedagogia. Durante o palco giratório, tudo teve, né, vários debates virtuais, e que aí eu olhei até para mim. A Cíntia, profissional, que vem da cena, que é atriz,
que se dedicou à produção, que por muitos momentos deixou o palco e focou só na produção, mas que desde sempre teve uma característica de gostar de partilhar a trajetória de produção, partilhar por cursos, por vivências. Isso está extremamente ligado à identidade Lume. Eu posso hoje não ser a gestora, estar em tudo do Lume, ter escolhido fundar a Florar Cultura, mas a Florar Cultura já é fundada por carregar uma identidade Lume Teatro de modo, de pedagogia, de desejo de transferência de saber, de trocas de saberes. Então, o Lume, desde as primeiras produções, era que treinamento está fazendo e que treinamento vai ser partilhado. Como a gente chama outras pessoas para o treinamento? Como abre cursos. Então, a quantidade de obra, a quantidade de cursos de Lume é tão grande quanto. Quando eu abro a Florar, hoje em dia são 9 formatos de curso que a Florar tem, né? Que a Florar Cultura. Porque eu abri já com a gama cursos. Eu iniciei com foco em capacitação e produção. De onde será que vem isso? Vem da essência de como eu comecei. Me formei na UEL, me formei em artes cênicas em Londrina, no Paraná, vivendo muito o filo, vivendo de perto oficinas que iam para o filo, vivendo de perto também este lugar de entender os grupos pelas perspectivas de práticas dos grupos, e não só pelo resultado de obra. E a partir do momento que isso me interessa, isso também me interessou enquanto produção. Me interessa trazer oficinas de produção, porque não me interessa só o resultado, me interessa o processo. Me interessa a estruturação de equipe. Aí eu vou entrando nesses modelos e me interessa esse fortalecimento colaborativo. Porque a partir do momento que a gente partilha um modo de fazer, a gente vai colaborando com um sistema produtivo de artes cênicas. A gente vai colaborando com um fortalecimento em rede. Cada uma que está aqui, alguma coisa que levar para a sua prática, já vai estar fortalecendo um sistema todo. Tá? Seja o sistema do meu grupo, seja o sistema da minha classe, das minha turma, seja o sistema de ensaio, seja alguma coisa ali acaba ecoando, nunca é só nosso. É como uma pedrinha, quando a gente lança no lago, assim, e vê tudo aquilo que vai formando em volta, quando a gente lança na água e vê toda aquela... o reflexo que vai se formando, esse eco. Então, cada saber, cada pensamento em grupo, cada pensamento, ele vai ecoando para muitas práticas. E essas práticas é que vão nos trazer. Por que estamos com essas pessoas? Porque eu escolhi, né? Eu escolhi a produção do Lume, não de outro grupo. Por que eu escolhi estar ali, fui ficando, e produzir por 15 anos? Né? Só enquanto Lume e na direção do Festival. Aí é outro case que eu sempre falo muito de festivais, porque durante 15 anos eu fiz a direção, coordenação geral do Festival, do Festival Internacional de Teatro de Campinas, e que aí eu transito também como essa escola, esse modo de fazer, de saber, porque é um estar com. Se ninguém faz um festival sozinho, né? É estar com, é estar em equipe, é entender todas as frentes necessárias para colocar um festival em pé e para pensar a continuidade. E entendendo todas as frentes necessárias, isso nos leva também a entender o nosso papel no todo, o nosso papel ali no mundo. Então, esse papel, essa prática vai ajudando a gente a entender também as nossas habilidades. Eu falo, eu fui me fazendo produtora produzindo. E eu fui entendendo qual era a minha força de produção a cada passo na produção. Porque existem muitas maneiras da gente estar em produção. A gente pode estar na produção ali de frente, de negociações, a gente pode estar na produção de elaborações de textos, a gente pode estar na produção de campo executiva, de corre de materiais, a gente pode estar na produção administrativa, burocrática, de registros, certificados, a gente pode estar na produção de muitas maneiras. E todas elas são essenciais. E às vezes a gente está em todas essas produções. Produção de conteúdo, a produção de comunicação, né? Muitas vezes a gente está em todas as frentes. Mas quando a gente vai dividindo também em equipes, a gente vai entendendo onde eu estou colocando a força, quem mais eu preciso. Agora há pouco eu falei na estufa, produção é a arte de saber se cercar. Né? E eu falei isso agora há pouco, por quê? Porque a cada etapa de um projeto, né, a gente entende também para quem mais eu tenho que dar mãos. A que passo eu estou dando, saber se cercar, que passo eu estou dando
Vou falando e escrevendo, eu achei que eu estava escrevendo tudo errado, mas escrevi certo. Pronto. Né? Que passo eu tô dando e que equipe? Aí eu vou entrar nessa formação de equipe. Porque muitas vezes que eu tô falando de formação de equipe, cada realidade é uma, e a primeira coisa que vai vir é: ai, mas como eu vou ter uma equipe? Eu não tenho nem como me pagar. Como? A gente vai pensar sempre primeiro já na barreira financeira, natural. Porém, a gente tem que pensar antes até quem está envolvido já naquela ideia, naquele projeto. Se eu estou falando de gestão de coletivo, eu já estou falando de pessoas, no plural. Então, se eu não posso ter toda uma equipe externa, o que essas pessoas podem ter de habilidades? E aí eu volto no que eu falei ali no início, bem no início, que é a hora que a gente se divide em funções, né, em formação de equipes, o principal é também entender quem ficou com que função, quem ficou com que demanda, com que acordo, e a gente trazer para o campo da realização, e não para o campo da pessoalidade, do subjetivo, do julgamento, da cristalização. Outro avesso, um avesso do estar em grupo é a cristalização, os julgamentos, os lugares que às vezes estar em grupo carrega esse avesso de esse aqui, né? Ai, não vai realizar, tá? Nem vou deixar isso aqui com essa pessoa. Ai, ali, não sei o quê. Sabe esse já pré-julgamento que naturalmente a gente vai trazendo? Então, esse para descristalizar também a gente ter dados concretos. Tem um post na Florar Cultura lá para baixo que fala justamente quem nunca participou de reuniões infinitas e saiu sem saber o que foi decidido. E aí eu coloco várias ferramentas ali de sugestões para um bom encaminhamento de uma reunião. Então eu coloco mapear no início por que estamos aqui, quais os pontos que nós vamos tratar, quanto tempo temos, né, para essa pauta. Será que essa quantidade de assuntos e esse tempo cabe? Cabe. Vamos lá, ordem de prioridades, o que temos que tratar. E sair com o tempo de listar quem ficou responsável pelo quê. Com o tempo de conferência mesmo. Vamos conferir aqui quem ficou responsável por mandar o e-mail, quem ficou responsável por fazer essa imagem, quem ficou responsável por publicar, quem ficou responsável por juntar textos para o projeto. Estou dando exemplos bem do momento atual, né? Um monte de coisa aberta, um monte de projeto. Rede, sabe? Então, tem várias coisas para a gente colocar nesse nosso olhar. Alguém quer fazer alguma intervenção, falar alguma coisa? 20h20, uma hora bem bonita assim para a gente intervir. Alguma coisa está sendo provocada aí, fiquem à vontade. Senão eu disparo aqui, ok, vou seguir. Mas podem colocar. Tem aí, a gente fala, né, mas ferramentas, estratégias. Tem muitas, às vezes, ferramentas desse lugar da gestão de grupo, da gestão de coletivos, só que eu sempre falo que não adianta a gente ditar milhões de ferramentas. O que importa é a gente saber o que funciona para cada grupo. Então, que nem uma das mínimas coisas qual é a rotatividade de reuniões? Não adianta ter um monte de reunião e não ter tempo para ação. Mas não adianta não ter reunião e cada um sair fazendo o que bem entende. Né? Então, um equilíbrio entre momentos em que se reúnem. Se eu pego ali pelo Lume, a gente foi criando e mudando de tempos em tempos. A gente tinha uma vez por semana reunião de produção, de comunicação, de financeiro. E aí tinha quem está na coordenação, que era eu que tinha que estar em todas essas, para conseguir justamente cruzar todos esses assuntos. E aí esse lugar dessa coordenação é também um lugar de entender o time, de saber às vezes, opa, aqui esses pontos precisam de mais tempo. Aqui é mais a gente sair fazendo mesmo. E aí, quem está na coordenação, tem um ponto que eu amo escrever sempre, que é coordenar ligar, unir e harmonizar todos os atos e esforços. Por quê? Porque é a hora que quem está... E por isso que a gente fala muito de funções, de horizontalidade, mas é importante um olhar águia. Quem está no olhar de o que está sendo feito? Como todos os esforços que cada pessoa está colocando ali se harmonizam.
se harmonizam no sentido de potencializar também. Se harmonizam no sentido de agregar. E aí tem uma diferença muito forte em quando a gente está em grupo e quando a gente está numa junção de pessoas para um projeto específico. E aí eu estou juntando aqui com um assunto que eu tenho tratado até ali na estufa de futuros, que é entender. Às vezes, quando a gente está num projeto que, vamos chamar essa pessoa aqui, e essa junção desse ator com aquele artista, com aquele técnico, com aquilo lá, para dar um trabalho, para dar um espetáculo. Né? E aí, nesse ponto, na hora que a gente está nesse juntor, dali a gente tem que ir aos poucos, mesmo que seja para um projeto pontual, achando qual é a forma de se coletivizar e de se harmonizar aquele conjunto de pessoas. Porque uma coisa é o coletivo, que você pensa a gestão continuada. Quando eu falo em grupo, eu estou falando de gestão continuada. Eu estou falando o quê? Vai estrear um espetáculo e eu vou estar lá, no olhar contínuo para o próximo, para a circulação daquele, para aquele outro que já está em repertório, e para aquele curso que já é dado. Eu não estou só olhando para um projeto. Ganhou esse edital de circulação. Tá, o grupo só se mantém enquanto grupo se ele estiver fazendo essa circulação e fazendo a manutenção da visibilidade do grupo e de todas as suas ações. Né? Eu tô lá, tipo, se eu olhar a Florar Cultura, se a Florar, quando eu tô em cartaz, o 4543, se eu não vou fazendo a manutenção dos cursos que eu dou, dos espetáculos do Lume, das negociações de outras frentes, das estrelas, se eu não vou fazendo essa manutenção conjunta, orquestrada, eu vou terminar uma temporada minha e não vou ter o que fazer, não vou ter com o que trabalhar. Né? Então, quando eu penso essa gestão continuada, eu estou pensando ali. E às vezes a coordenação de um projeto está com olhar naquele projeto, ela pode ter N outros, mas naquele ela está com olhar para aquela ação. Só que aí é buscar como aquela ação, né, que nem, daí eu pego um projeto separado da Florar, por exemplo, do que são feitas as estrelas, que é o infantil que a Florar produz. Tem a Luísa que idealizou, tem, né, as outras pessoas envolvidas, né, que fez nascer e veio para Florar no ponto mais circulação. Eu tenho que fazer com que as pessoas que estão neste projeto olhem para ele com tanta força de continuidade como eu olho para a Florar. Para que a cada vez que ele vai para um lugar, eu trouxe uma produtora executiva só para esse projeto. Ela não está em todos da Florar, mas quando ela viaja, ela representa a Florar. Então, e ela representa aquele trabalho e a continuidade daquele trabalho. Então, como aquele trabalho continuar de uma maneira também que se sustente? Como aquelas pessoas estarem integradas? E o que eu mais tenho recebido de feedback, por exemplo, desse é, nossa, como a gente está se tornando um grupo. E era só uma catança de vários artistas de várias frentes diferentes. Alguns já tinham trabalhado entre si? Já, mas não ali, naquela combinação com esse combo de pessoas. Então, como fazer com que cada projeto também seja visto enquanto uma gestão de continuidade? Né? O que a gente aprende com o grupo e com o coletivo que se aplica a qualquer ideia? Trago aqui para a estufa. Que se aplica a qualquer da ideia. Sabe? O convite a cada um pensar. O que eu já aprendi, talvez em grupos que eu nem tô mais. Mas que eu já aprendi enquanto grupo e que aquilo pode ficar enquanto prática para um edital específico, para um projeto específico. E aí, edital /, eu tenho que sempre fazer parênteses. Temos que lutar, hoje mesmo ia ter, né, algumas lutas aí para revogar a lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo, que está horrorosa, que está, né, abusiva, que está de verba concentrada, que está com exigências de 5 anos, tal, mas que, além de tudo, o cobertor é pequeno. Então, assim, a coisa que a gente sempre tem que lembrar é um grupo, um coletivo ou um projeto não se sustenta só por resultado de editais. Os editais são uma das saídas. E aí, enquanto grupo, a gente tem que pensar mais amplo ainda, porque a gente tem que pensar justamente onde aplicar os nossos projetos, aonde colocar eles no mundo de uma maneira com que eles possam ter circulação, ter difusão, que rede está sendo criada. O que enquanto eu estou escrevendo, mas eu estou negociando? Né? Quem está comigo na estufa ouviu eu falar segunda-feira. Eu falei, tem 15 dias lá nos editais abertos, mas eu tenho que pôr no meu dia a dia uns horários que é negociação, que não é edital. Porque senão eu vou só ficar correndo com uma máquina que não me cobre, que não sustenta todo mundo.
Então, como que a gente acha esse equilíbrio, né, para conseguir manter, para fazer essa manutenção? Então, a gente precisa desse olhar também. Que mais? Quem quer trazer alguma coisa, algum pensamento que veio? Tem uma ferramenta que eu já usei muito para grupo, que chama DRP, Diagnóstico Rápido Participativo. Não sei se alguém conhece. Mas uma das questões do DRP é justamente diagnosticar entraves, olhar para os problemas, procurar soluções coletivamente e chegar numa estruturação de consensos. Então, eu trago aqui, quando eu penso em gestão de grupos, não, né, para aplicar. O DRP ele surge é uma ferramenta em agricultura familiar e depois ele começa a ser aplicado na cultura por uma adaptação da Isaura Botelho e do André, vou pegar o nome? E essa adaptação vem para o campo da cultura com o olhar de trazer para questões. Já foi aplicada em conselhos municipais, eu apliquei no Lume enquanto gestão do grupo e gestão da sede. Já foi aplicada, o SESC fez uma circulação aplicando o DRP em cidades do interior, que reunia artistas, fazedores, isso era 2015 ou 16, em 2016, circulando por várias unidades, aplicando o DRP para chegar em estruturação de propostas, consensos da classe artística. Então, assim, eu estou trazendo isso por quê? Mais para a gente lembrar que entraves sempre vão existir. Problemáticas sempre vão existir. Eu tenho um jeito normalmente muito apaixonado de falar de produção, um jeito muito poético de olhar para a arte, para estar em grupo, sabe? Eu tenho uma coisa, mas não se enganem, eu sei que é difícil, sabe? Eu tenho esse modo de como escolha, porque o problema vai existir. Eu olhando para ele sofrendo, olhando para ele sorrindo, ele vai existir. Então, ele não vai deixar de existir. E aí é só uma questão de como eu escolho olhar, sabe? É lógico que vai ter dias e dias, né, gente? Essa lua minguante aí, eu tava só olhando com ódio no coração para tudo, mas dali a pouco vem uma lua nova. Então, assim, a gente respira de novo e lembra saídas. Mas existe um lugar de olhar para os pontos dos nossos grupos, projetos e tudo, e diagnosticar. Então, a produção também é saber mapear, saber diagnosticar, tá? Qual está sendo o entrave? Então, aonde eu vou achar soluções? Aonde eu vou poder achar uma possibilidade de tratativas? Né? Tem uma frase no meu espetáculo que é: em arte, muitas vezes, é transformar o não em ação. Porque o não vai vir, gente. O não, ele vai vir, tá dado. Mas como que eu uso esse não como pista de para onde eu posso seguir? Ou como eu uso esse não para pensar outras formas de soluções, para achar outros caminhos? Aqui perguntou, né, se eu tenho alguma dica de como driblar essa atenção dos editais, como criar, fomentar, circular nossas obras fora de um edital. Digo porque em São Paulo é muito complexo fugir disso. Concordo. Eu fui obrigada a não olhar só para editais por uns 10 anos quase da minha carreira. Por quê? Porque eu produzia o Lume Teatro, que até 2009 ganhava vários editais. A partir de 2010, a quantidade de inscrições triplicou, foi aumentando, de 2014 para cá, aumentou muito mais a demanda. E com os desmontes em 2016, concentrou muito mais o número. E o feedback que a gente tinha era que os projetos do Lume eram muito bons, chegavam até quase ali, mas às vezes não eram contemplados, porque era visto como grupo que não precisava. O que não era fato. A gente de dentro sabia, mas era visto como grupo que tinha a Unicamp por trás, que sustenta algumas coisas, que mantém a pesquisa, que mantém os atores nas bancas, que mantém a sede, já é bastante coisa, ok? Mas não mantém uma nova criação, não mantém um novo espetáculo, não mantém. Então, chegou uma hora que eu tive que escolher não pôr energia em editais, porque senão mobilizava a equipe inteira para ficar escrevendo edital e não ganhar. Então, pelo histórico de ser dado que a gente não iria ganhar, de a gente perceber que por um tempo não iria ganhar, depois também já vai mudando isso,
graças aos editais, inclusive, esse ano o cursos de fevereiro foi gratuito para quem participava, porque foi contemplado no PROAC, mas por milênios a gente não conseguia, agora está de suplente nessa mesma categoria. Mas assim, né? Mas é fases, a gente tem que ter um termômetro das fases também. E aí eu tive que dedicar muito mais ao lado de negociação, de venda de espetáculo, e aí é difícil porque você entra num outro circuito também muito apertado, que é SESC. Você entra daí, não vai fazer milagres, é a mesma coisa. O SESC também, o cobertor é pequeno, também a demanda é grande, também já tem um circuito de obras e artistas que eles dão mais credibilidade. Que tem a ver com uma curadoria certeira, que tem a ver com uma confiança no processo, que tem a ver com quem já está no mercado cultural, que tem a ver com as justificativas de cada unidade, que tem a ver com milhões de coisas. Então, né, você entra sempre em algumas limitações. Mas esse fomentar circular para mim, além de editais, qual é a rede? Quais são os espaços que eu posso ocupar e que pode, mesmo que seja primeiro por bilheteria, que seja depois criando boca a boca, que seja gerando renda. O Feverestival, outro jeito que eu tive que aprender a viver sem editais. O Feverestival, Festival Internacional de Teatro de Campinas, eu produzi por 15 anos. Nesses 15 anos só teve 3 contemplações editais. Como que aconteceu? Com um monte de apoiador, pequenos comerciantes, um monte. Se pegar aqui os materiais do festival, acho que você tem bem na mão. Se eu pegar algum material e for mostrar a quantidade de logo, é assim, mais logo do que cabe sei lá na onde, sabe? Assim, é muito mesmo. Já eu pego um. Então, por uma rede de articulações. Então, qual é para mim o modo além de editais? É manter a luta, sim, por editais, inscrever, mas inscrever em festivais, gerar o boca a boca o interesse no seu trabalho, criar atividades formativas, ciclos de encontros também que debatam sobre o seu trabalho, fazer apresentações meio que na raça ali, na gana de bilheteria, de fomentar, e aí pedir uma alimentação num lugar, pedir um material impresso no outro, fazer um circuito que zere, que você não tenha despesa, mas que você visualize enquanto um investimento de retorno. Sabe? Não é assim, estou trabalhando de graça, a precarização do trabalho. Não, é um equilíbrio entre de onde eu estou achando fontes, mesmo que sejam pequenas fontes, aonde que é um comércio que tem alguma credibilidade que pode entrar com R$500, que seja. Aonde tem um outro lugar que pode entrar. E aí esse trabalho de formiguinha eu tive que fazer na vida. E aí eu sei que hoje, neste momento contemporâneo, neste momento também dos editais, nesse momento, muitas pessoas não querem passar por esse caminho das pedras. E eu entendo, não querem e não podem. A gente tem um monte de conta para pagar, não é só não querer, não é luxo. Eu sei que às vezes, né, tipo, o que eu tenho para fazer, para pagar, para não sei o quê, não dá, não cabe na minha vida. Aí volta a força de equipe. Será que se eu tiver numa equipe que um está tentando uma determinada fonte, o outro está tentando outra, o outro se divide em várias tentativas para aquilo ser amenizado e ganhar visibilidade, será que aí eu consigo? Porque aí você volta nessa questão de equipe, né? Aonde eu vou conseguir fechar grupos de interesse que se conectem com o meu trabalho? Como eu gero, né, uma visibilidade e um circuito, desde quando está dentro da universidade. Como que eu participo de algumas mostras universitárias, né, que isso gera interesses no trabalho? Como eu vou participando? Então, assim, a minha estrutura na produção e nas artes, há 20 anos trabalhando só com festivais, teatro, capacitação e artes cênicas, produzindo hoje em dia também mais música, dança, circo, um pouco de tudo, mas assim, com maior foco em formação em teatro, sempre foi um pouquinho no molde de sobrevivência, no sentido de achar oportunidades, criar oportunidades para além das que são dadas. Criar alguns vínculos. Então, ok, vou agora achar por onde podem circular cursos. Onde eu posso vender, que talvez eu ainda não pensei, para oferecer gratuitamente para as pessoas, porque eu gosto de dar cursos que são gratuitos. Às vezes, durante a pandemia, eu criei alguns cursos que era por inscrições, sabe? Por também precisar, mas qual é? Em breve, eu devo lançar um virtual que vai ser inscrições, tentando ter um número de participantes que não onere muito ninguém.
para que seja um valor bem acessível e que, ao mesmo tempo, se sustente por si. Porque, né, enquanto não está tendo, eu estou tendo muito pedido de pessoas de regiões diferentes do Brasil. E amo quando eu estou ali na presença, mas tem também essa limitação territorial, regional. Então, mapear o mapa de possibilidades, sabe? É complexo, mas é possível. Só que é planos de médio e longo prazo, não é de curto também. Tem uma questão que muitas vezes a gente planeja e a gente precisa de alguns resultados imediatos. Então, planejemos o que nos retorna bem de imediato e o que pode ser mais a médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, sabe, sistema de reflorestamento, sistema de que enquanto um tá ali dando sombra, o outro tá crescendo, o outro dando fruta, sabe? É esse sistema de biodiversidade para a gente conseguir trabalhar. Com o que eu já estou vendendo, circulando, com o que eu estou produzindo. Né? Quais são projetos, às vezes, que vão mantendo e qual que eu vou plantando ainda. Eu estou falando isso e eu pensando aqui também, tá? Eu, às vezes, dou uma pausa mental de reflexão do meu próprio trabalho. Nossa, o que eu estou fazendo? Qual que é o imediato? Qual que é o outro? Eu fico aqui também exercitando comigo, sabe? Para mapear de tempos em tempos quais são essas frentes. De tempos em tempos, o que está trazendo, onde que está prosperando ali. Uau! Estou falando, mas assim, um dos pontos importantíssimos de estar em equipe é consensos, acordos, né? Ter acordos, ter tudo isso. Respondeu o grupo Foco de Teatro, que eu não sei quem é. Tá como grupo Foco. Foi? Contemplou? Sim! Tá. E aí, muita gente pensar, né? Coloquei aqui agora. Um pouco estratégias de planejamento coletivo, qual é o plano de ação. São coisas que essa estruturação de equipe sempre vai ter que lidar. Entender qual é o projeto da vez e aí também qual é o plano de prioridades. Isso ajuda a entender também para edital e para além de editais. Ou, dentro de um todo, quem está focado no edital e quem está focado em alguma outra frente. Quem está negociando e quem está ali fazendo acontecer. Então, tem bastante maneiras da gente tentar mapear para entender esses recursos, assim. Né? E entender esse planejamento como plano de ação e não imediatismo. Porque a maior frustração está justamente a gente precisar e querer, às vezes, resultados mais imediatos. Eu estou aqui hoje ainda, essa semana, fazendo várias reuniões sobre o 4543, Um Passo por Vez. É um espetáculo que eu estreiei em 2019. Tipo, ano que vem ele faz 5 anos. Então, assim, circulou ano passado por vários lugares, por 9 estados, tudo. Sim, ao mesmo tempo eu tinha uma frustração porque eu não quero a temporada. Aí, esse ano eu fiz temporadas, mas não fiz tanta circulação. Aí você fala, poxa, sempre tem um ponto para estudar, sabe? Para onde isso vai. Recebi negativas em editais, estou estudando outras maneiras de fazer. Recebi positiva para algumas futuras negociações, mas está longe quando isso vem, sabe? Então, esse ponto de que é um planejamento mais macro, é esse lugar da gente daí entender como que isso pode estar, né, nossos projetos no mundo. E esse separar mesmo em curto prazo, 5 meses, 6 meses, 12, sabe? Conseguir separando o que a gente tem, as projeções, e abertas a receber a porosidade de cada projeto, a porosidade de cada grupo, porque o tanto é o que a gente planeja, um tanto é o que a gente ecoa, repercute no mundo. Tem coisas que nos vêm também pelo eco, pelo barulho do que a gente fez, e que não teve como eu planejar, porque aquilo às vezes veio fruto de algo que eu pus no mundo. Então, tinha sempre, de tempos em tempos, também um conflito de prioridades. Né? O que é a prioridade agora? É esse projeto coletivo, é esse individual? É esse ou aquele? E realmente, a produção acaba sendo a mediação e o olhar externo do todo. Então, várias vezes, eu tinha que pontuar por, neste momento, eu não consigo, enquanto Lume, falar desse trabalho e desse ao mesmo tempo. Os compradores são os mesmos, sabe? Mesmo que as pessoas consigam trabalhar. E nesse momento eu não consigo isso, eu consigo aquilo. E aí há um exemplo bem
forte que me vem foi entender o limite também de paliativo de uma estreia. Por exemplo, eu posso trazer bem uma época, 2014. Há um tempo, a Raquel já tinha como também ligado às pesquisas dela, meio vinculado ao doutorado. Ela tinha um trabalho solo, que é o Alfonsos, que é ligado à história do bisavô, do tataravô, né? E aí ela tinha essa estreia, o Alfonso Guimarães, para vir ao mundo. Já tinha muito material levantado, trabalhos, muita coisa. E o Lula embarcou num projeto gigantesco, que eu conto, que é o PERT, uma celebração de voos e quedas. Foi um espetáculo com 200 artistas em cena, 2 orquestras tocando simultaneamente, com transmissão simultânea entre Brasil e Escócia, envolvendo muita negociação, precisando de muita verba. E quando esse projeto caiu, assim, surgiu o convite para ele acontecer, veio o primeiro conflito de paralisar muitas outras coisas, não só o Alfonso, de paralisar muitas outras coisas, porque envolvia toda a equipe. Aí, mesmo que a equipe artística conseguisse fazer outras coisas, a equipe de comunicação, de produção, de financeiro, se envolvia de um tamanho, de um jeito, que aquilo não tinha como. Então, aquilo precisava ser trabalhado de uma maneira que tivesse mãos para isso. E aí, entre todos os projetos, esse que estava bem avançado foi um dos que teve que segurar. Só que foi chegando, daí teve a pré, durou 2 anos, teve a pré-produção desse, teve uma etapa oficina-montagem desse, teve a estreia mesmo, julho de 2014. A gente não tinha, assim, forças, fôlego para uma grande estreia logo depois. Só que, ao mesmo tempo, ali já era conflituoso não estrear um espetáculo que estava engavetado há quase 2 anos. E aí teve que ser uma mediação de, não, ok, nós vamos emendar daqui com essa estreia, achar esse meio do caminho, estrear em Campinas, no Sesc, Campinas, tudo, mas não conseguiu ter o impacto, talvez, a visibilidade que a gente gostaria que tivesse, sabe? E a articulação com São Paulo, com tudo, dado o momento. Mas ali era uma mediação de, ok, chegou no limite, sabe? E eu lembro, para ela também era o ponto assim, agora já é o limite do meu respiro enquanto artista. Então, saber também o equalizar já era a hora de ir para o mundo. O espetáculo aconteceu, circulou, foi para vários lugares, mas nunca consegui emplacar uma temporada em São Paulo. Mas ela não continuou ensaiando durante? Ela continuou fez ensaiando? agendas de bolsões, foi achando as datas possíveis de ensaiar. Mas ela também priorizou, abraçou, entrou na coordenação do PERT, cedeu também ali para um momento de um projeto coletivo, se envolveu totalmente com o projeto coletivo. Não deixou de se envolver. Mas chegou, tipo assim, numa avaliação final depois e falar, putz, a gente podia ter esperado um pouquinho mais? Não Sei lá, podia. chegou numa coisa, Para não. avaliação. Então, aí também é um conflito de ponto de vista. Para avaliação artística, não podia esperar mais. Para avaliação de produção, tinha que esperar um pouquinho mais. Só que aí existe um ponto também em que é conversando com, não é nenhum a serviço do outro. Se para a produção artística não tinha mais como esperar, não ia existir produção. Do que eu vou produzir se para aquilo já está gritando que é o limite? Então, chega no ponto que ali o que tem que ser respeitado é o momento artístico ali, o momento daquilo para o mundo. Entendeu? Então, assim, aconteceu, não é, né? Não é uma frustração, mas isso também é uma coisa para ajudar no imaginário, de que todo mundo acha, uma temporada em São Paulo. Não tem sempre temporada em São Paulo. Do repertório todo do Lume, metade teve temporada em São Paulo, metade não. Estou falando de um grupo de 38 anos de trajetória. Entende? Então, assim, também tem esse lugar do que a gente projeta quanto satisfação. Naquele momento, a satisfação não ia ser ter ou não ter uma temporada em São Paulo. A satisfação era surgir no mundo e poder ir para vários lugares do Brasil. E foi. Aconteceu em vários lugares do Brasil. Sabe? Então, é isso também que a gente tem que lidar, sabe? Com também entre a expectativa e a realidade. O conflito muitas vezes está porque a gente lança uma expectativa. E essa expectativa, ela muitas vezes está ditada por algo do mercado. Só é bom se estiver em São Paulo. Não. É bom pelo encontro com cada cantinho, com cada lugar, com cada público, com cada troca, sabe? Então, assim, trazendo um exemplo, sabe? Eu queria aproveitar esses últimos 10 minutos para vocês lançarem perguntas ou comentarem ou deixarem coisas de tipo, nossa,
Entendi nada. Não, mas pode colocar os pontos que ecoaram, algumas coisas que bateram. Quando eu estou no papel bem de produção, mediação, eu trago um termômetro de entender se é uma questão coletiva, se é uma questão pontual, se é uma questão, sabe, mais pontual, para também não contaminar tudo com todos os ruídos. Porque também, às vezes, a gente vai trazendo tudo para o coletivo e vai aumentando as coisas. Então, meu primeiro coisa de olhar a área é entender, isso é uma questão pontual, vou pegar exemplo, né? Tipo, isso é uma questão que está acontecendo com a técnica está se sentindo sobrecarregada, ou está acontecendo tal coisa, está ruim, eu tento sentar conjuntamente, com pelo menos mais um responsável e com os responsáveis técnicos, não só eu e eles, mas para ter um grupo menor, para, tipo, qual está sendo a questão? O conflito está sendo carga horária, está sendo lugar, eu tento trazer para o campo do concreto. Eu tento trazer para o campo de qual é a questão. E não só o tipo, não sei quem falou comigo de tal jeito, porque senão a gente vira mimimi de criança, não dá tempo. Então, assim, eu tento trazer para o lugar do concreto mesmo. Isso daqui está sobrecarregado, isso daqui está... acontece muito isso, está nos últimos ensaios, está estresse, está todo mundo dormindo pouco. Isso é mais um campo do sensível. Estamos todas as pessoas sobrecarregadas, estamos precisando o quê? De uma pausa? Vamos mudar essa carga horária? Não adianta ser improdutivo. E aí eu vou entendendo se é algo de uma área ou se é algo do todo. Se é algo do todo, é abrir brechas para pequenas reuniões com começo, meio e fim, sabe? Para colocar, não é também reunião para toda hora ser lavação de roupa suja, assim. Esse nosso campo é tão sensível, é tão subjetivo, que se a gente não consegue trazer para exemplos daí concretos, sabe? Qual foi a questão? Aonde isso pegou? Isso aqui a gente resolve como? Com uma mudança de ensaio, com uma mudança de valores, com uma mudança de responsabilidade. Será que essa responsabilidade não é sua, é dela? No sentido não da pessoa, da função da pessoa. Será que isso a gente achou que ia ser com o audiovisual, mas isso é com comunicação? Será que isso a gente achou? Sabe? Então, esse remanejamento está pronta para flexibilidade. Isso em festivais, por exemplo, aparece muito, porque é muita gente, muita coisa. Só que aí eu não posso contaminar todas as áreas. Às vezes uma área está lá, tem um período em que a comunicação está muito sobrecarregada para fechar o material gráfico. Tem uma época que a técnica está muito sobrecarregada porque é um monte de montagens seguidas, às vezes está sem dormir. Então, também, como que uma área ajuda a outra no momento em que não é a que está sobrecarregada? Quem pode preparar um lanchinho? Quem pode trazer uma água fresca? Quem pode ajudar que tem uma compra ali que... Sabe, às vezes é nesse campo do alimento mesmo, de alimentar, de cuidar para a relação ser saudável, sabe? E a escuta. Porque se a gente também só vai no reativo, tá bom, isso não é isso, isso não é isso. Então, a escuta. E aí mapeamento, né, gestão de conflito, mapeamento de qual é o conflito, quem tem que estar em que conversa, que ação eu tiro dali e que remanejar, lembra a planta também, sabe? Às vezes tem que remanejar que uma coisa não tá pegando ali, não tá conseguindo florir, você remaneja, então tem esse lugar também. Tô vendo uma plantinha aqui, inclusive, que eu tenho que remanejar de lugar. Ela tá sofrida onde ela tá. Então, um pouquinho isso. E aqui, o Marinho pôs essa colaboração, que foi nos anos 90, no início dos 90, que o Célio Turino era figura ali na secretaria. Às vezes a treta é fome, muitas vezes. Muitas vezes a treta é fome, não deu a pausa, não respeitou um respiro, sabe? Então, isso ajuda, cronogramas, ajuda tudo isso. Tá? Como estamos? Mais algum comentário, pergunta, alguma coisa? A Cristiane falou ali em cima também, feliz pela oportunidade de ouvir sua experiência, ver como você trabalhou boca a boca no Peru, e se não fosse isso, talvez eu não saberia do seu trabalho. Que, aliás, dos brasileiros que lá estavam, você foi a única que criou meios de comunicação. Perdi vocês. Cadê? Aqui, achei. Obrigada, Cris, é verdade. A gente teve muito espaço de troca ali, que a Cris, que eu falei, a Cristiane, é quem estava também no Iascani, mas com tanta gente, nem sempre a gente consegue mapear os trabalhos de todo mundo. E eu sou essa pessoa que vou, né, articulando, falando, colocando um pouco do que e das trajetórias e convidando a acompanhar. E era até esse papel que eu fui um pouquinho ali, porque para o Iascani eu estava com esse papel também de pensar a vinda do Iascani para cá. Então, esse lugar
de articulação que me interessa bastante. E que bom que daí chegou até aí essa divulgação, esse encontro. Quem mais? Quem mais? Tem algum comentário, pergunta? Tem um mundo de coisas que dá para a gente falar quando a gente abre o portal e se coloca em pensamento de produção. Né? Eu acabo dividindo, às vezes, por falar produção, projetos, modos de produção, gestão de grupos. Quando eu entro no tipo Estufa de Futuros, modos de produção, gestão e convívio na cena contemporânea, eu trago um lado de olhar para uma diversidade de modos de que está sendo produzido espetáculos, projetos, para pensar como eles se organizaram, se sistematizaram para acontecer. Quando eu falo sobre a ideia, esse curso que a gente está da ideia à realização, é meio aprofundar em cada projeto e onde será que ele tem espaço de implementação. Aonde será que não é tudo igual? Podemos todos os projetos serem colocados em editais. Mas mesmo assim, em editais diferentes, em linguagens diferentes, em recortes, e não só a hora que vem um edital tentar encaixar a minha ideia, mas sim entender o mapa das minhas ideias, o que eu já tenho, o que eu já aplico, o que eu já produzo, o que eu já trabalho, para daí entender na onde que aquilo cabe. Então, eu sempre convido ao caminho inverso, o caminho da gente olhar o que é o nosso projeto, o que é a nossa ideia. Convido muito vocês a respirar também, para a gente encerrar com esse respiro de decantar um pouco tudo que foi trocado aqui, de se perguntar com quem estou dando as mãos, no que cada pessoa agrega, no que cada profissional vem para agregar, né? Em que frentes que cada pessoa agrega. E deixa esse espaço se alguém quer perguntar algo, colocar para a gente poder seguir com a pontualidade do encontro. Vou pedir, enquanto vocês não têm nenhuma pergunta, nenhuma demanda assim, para vocês colocarem, então, uma palavra aqui no chat que vocês carregam de hoje. Uma sensação, uma frase, uma palavra. Obrigada, Marinho, prazer também. Obrigada pela colaboração. Uma palavra do que cada uma está carregando desse encontro de hoje. Quero ver 43 palavras aqui, hein? Renovado e organizando minhas coisas. Eu adoro convidar esse lugar, compartilhamento. Eu vou dar uma dica no fim, rapidinho. Pontos de conexão, cultivar redes, reflexiva, mapear inspiração, coragem, força do coletivo, gratidão, consenso, continuidade, organização, expansão, força de equipe, tempo ou consenso. Boa. Entrelaçados, manutenção, persistência. É muita persistência, gente. Olha, o Leonardo trouxe um trecho do livro, de teatro de grupo. Nosso teatro de grupo precisa ser percebido com a multiplicidade de territórios, corpos e ancestralidade que manifesta. Ou seja, se não for para pensar o Brasil, nós não cola junto, porque ao fim e ao cabo é sempre sobre algum nós. Muito bom mesmo. Polvo cultural, inspiração para a organização. E é muita multiplicidade, gente. A gente vive num Brasil de muitos Brasis. Isso também é importante. A cada escuta a gente trazer para o nosso cantinho, para o nosso Brasil, para os Brasis que a gente quer dialogar, sabe? Pulso coletivo. Escreve o nome do livro aqui, fazendo um favor, Leonardo. E um convite, gente. Eu falei, né, bastante, vários de vocês colocaram aí organização, pensamentos. Eu uso muito o ciclo lunar para o meu planejamento. Como modo de me guiar mesmo no mundo, assim, para eu ir uma bússola para as etapas que eu estou de produção. Amanhã, quinta, às 20 horas, começa uma lua nova. Eu uso muito os primeiros dias de lua nova para fazer um pouco o mapa mesmo dos meus projetos, quase misturando entre o que eu já estou realizando e o que eu desejo. Sabe, eu uso a lua nova para fazer até mais amplo, assim, para o campo mais do o que eu desejo. E aí tentando dividir na realidade entre o que eu desejo realizar, que cabe num ciclo de 28 dias, que daí vai gerar ação,
e o que eu desejo realizar, que é maior que o ciclo. Então, eu mapeio um pouco também, eu desejo implementar um curso extensivo de produção. Ele não vai se concretizar em 28 dias, mas que passinho nesta alunação eu posso dar para que ele se concretize em um momento. Então, eu convido muito, eu vou falar um pouco disso agora, até na estufa, que a gente tem mais meia horinha de encontro, mas é um convite para quem está aqui, usar da sua maneira, escolher a data, se não for a lua nova, seja qual for, mas eu gosto da lua nova porque me traz esse movimento novo, e daí desse novo entre o que eu já estou fazendo e qual é o meu mapa de prioridades. Aí dessas prioridades sai o que é concreto, que eu estou andando já, e o que eu vou deixar lá na frente. Ó, ele pôs o nome. E daí na lua minguante, que a gente estava, é um pouco a hora de conferir da lista que eu fiz, o que foi que eu caminhei, sabe? Da lista que eu fiz, aonde foi que eu cheguei. Teatro de grupo organizado pelo Alematos. Tem o Zé Celso na capa. Olha eu narrando, tá escrito. Vocês conseguem ler também. Gente, eu também agradeço muito esse encontro de hoje. Agradeço muito o convite. Milena, espero poder ter atingido um pouco das expectativas de escuta aí, de trocas. Para mim é muito sobre trocas de saberes, parto muito das experiências, do que a gente carrega nas bagagens e do que isso pode agregar. Carrego comigo aquela frase da Cora Coralina, que está no meu espetáculo: transferir o que se sabe, aprender com o que se ensina, e saio daqui aprendendo muito também pelas provocações, pelas trocas e por exercitar, né? Exercitar a fala, exercitar o olhar para os pontos que eu acho relevante enquanto pensamento de grupo, enquanto pensamento de organização, de diversidade, de respeito também. Lembrar que muitos conflitos às vezes é falta de escuta. Então, também antes da gente mediar algum conflito, a gente respirar e ver se a gente está escutando qual é a demanda real, para não ser a gente também quem provoca só lugar reativo. Então, isso serve para qualquer trabalho em grupo dentro de universidade, trabalho em grupo dentro de escola, trabalho em grupo. Estar em grupo é estar com um monte de gente. Ser humano é difícil, sabe? Simples não é, mas é bom. A gente gosta de gente, a gente trabalha com arte, a gente gosta. Então, é saber lidar com os prós e os contras, né? As alegrias e os desafios.